criança, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso Aliança Kids de hoje? Vamos aprender mais sobre a palavra de Deus, vamos aprender mais sobre os ensinamentos de Jesus, que é muito importante para a nossa vida. Hoje nós vamos ver mais uma parábola de Jesus, mais uma história que ele contou, que está lá na Bíblia, que ele contou para nos ensinar. Então nós vamos conhecer um pouquinho qual é esse ensinamento de hoje, que nós vamos ver a parábola dos dois cegos. Essa história está lá em Lucas 6, do 39 ao 42. Então, pega a sua Bíblia para você ler junto comigo, para você acompanhar, para a gente poder conhecer e entender um pouquinho mais sobre esse ensinamento de hoje, tá bom? Essa história, ela fala um pouquinho para a gente sobre uma atitude que muitas vezes nós temos, que todas as pessoas acabam tendo, que é reparar no defeito das outras pessoas. Isso não é legal, sabia? E Jesus, então, usou essa história para contar que isso não é bom. Vamos ver, então, na Bíblia essa história lá em Lucas 6, do 39 ao 42? Eu vou ler aqui na minha Bíblia e você vai acompanhando na sua, aí na sua casa, tá bom? Jesus deu a seguinte ilustração. É possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco do seu próprio olho? Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Parece meio difícil entender, né? Como está dizendo aqui na Bíblia, né? Cisco, olho, tronco, a gente está com isso no nosso olho? Jesus, é uma história, né? Como a gente vê as histórias às vezes na escola, nos livros. Aqui também Jesus usou essa história, essa ilustração que a gente fala para dar esse ensinamento. Não é que tem um tronco assim aqui no meu olho, não é isso. O que Jesus estava querendo nos ensinar? Primeiro, olha aqui que ele fala, né? Que um cego não pode guiar o outro cego, né? Aqui, ó, os dois. Por que vai acontecer? Eles vão cair em um buraco, eles podem cair porque alguém vai estar vendo a direção que está indo? Não, né? Não é verdade? Então, Jesus contou essa história para nos ensinar que aquilo que eu vejo de errado no meu amigo, na minha família, né, nas pessoas, eu também estou fazendo. E às vezes eu posso estar fazendo até pior do que aquela pessoa que eu estou reparando naquela coisa errada que ela está fazendo. Por exemplo, às vezes um amigo, ele responde de um jeito que não é legal, um jeito que não é educado à mãe ou outro amigo. E eu tô lá, né, olhando o que ele tá fazendo. E muitas vezes eu faço a mesma coisa lá na minha casa com a minha mãe. Você já pensou nisso? Que às vezes você olha seu amigo que tá fazendo uma coisa que não é muito legal e às vezes você faz a mesma coisa. Ou outra aqui, ó, outro exemplo. Olha aqui essa imagem. Olha esse aqui, olha, ele tá dando risada do outro amigo que tá com o sapato desamarrado, mas olha só como diz lá na palavra de Deus na Bíblia que a gente leu agora. Ele também tá com o sapato desamarrado. Então ele tá olhando, rindo do que o amigo tá fazendo e ele também está fazendo a mesma coisa. Então, antes de eu falar qualquer coisa de uma atitude de um amigo ou de uma outra pessoa, eu tenho que pensar como eu estou fazendo. Eu preciso melhorar a mim, as minhas atitudes, as minhas ações. Não é legal, né, a gente ficar reparando nas pessoas, ficar vendo aquilo que ela está fazendo de errado. A gente tem que buscar na nossa vida, nas coisas que nós fazemos em qualquer lugar que a gente estiver, na nossa casa, na escola, na rua, num passeio. Nós temos que fazer o melhor, ter atitudes boas, atitudes agradáveis, tanto no que eu faço como no que eu falo. Como a gente viu ali na imagem, é legal ficar dando risada do amigo? Porque ele fez alguma coisa que não deu muito certo, que não foi muito legal? Não, né? Às vezes eu tô fazendo a mesma coisa, igual tava no desenho, né? Então a gente tem que pensar nisso, eu tenho que ter
buscar fazer sempre as melhores atitudes, fazer o que é certo, o que é agradável. Se eu estou fazendo uma coisa errada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é consertar o meu erro. Primeiro, eu tenho que fazer o certo na minha vida, nas minhas atitudes. E aí, eu posso ajudar o meu amigo, ser um modelo, ser um exemplo para os meus amigos, para as pessoas que estão perto de mim, que eu estou fazendo a coisa certa, que eu estou fazendo o que é bom, o que é legal. Então, a gente tem que pensar. Parar de criticar, né? De criticar é falar das pessoas, falar das coisas que as pessoas estão fazendo. Eu tenho que parar com isso, ó. Isso não é legal. Ficar olhando, ficar reparando, ficar conversando com outra pessoa, falando de um outro amigo. Falar, olha, você tá vendo? Olha lá o que ele fez. Isso não é bom, então eu tenho que parar de criticar. Outra coisa, eu preciso melhorar o meu comportamento. Se eu tô reparando, se eu tô vendo naquela coisa errada que meu amigo ali tá fazendo, muitas vezes a gente pode estar fazendo a mesma coisa ou então até pior. Olha só, é que nem fala na história que Jesus contou aqui, né? Ó, vou mostrar de novo. O cego guiando o outro cego. Então, às vezes eu tô falando, rindo, falando de uma coisa que meu amigo tá fazendo de errado, ó, e eu tô fazendo a mesma coisa. Estamos iguais, então isso não é bom. Eu tenho que melhorar sempre o meu comportamento, fazer coisas que sejam boas. E outra coisa para pensar, será que eu estou sendo um exemplo bom, um exemplo positivo para as pessoas que estão perto de mim? As palavras que saem da minha boca são agradáveis, são palavras boas, palavras que vão animar e não deixar outra pessoa triste. Isso é ser um exemplo. Eu ajudando as pessoas, ajudando na minha casa, ajudando os meus amigos. Isso é legal, isso é ser um exemplo positivo, um exemplo de coisas boas, isso que eu preciso buscar ser. Então hoje, depois dessa história que Jesus contou e que a gente falou dela aqui um pouquinho, eu preciso parar e pensar, ó, na minha vida, nas minhas atitudes, como a gente até falou aqui. Eu preciso pensar e melhorar a minha vida, as minhas ações. Então, se você tem o costume de ficar olhando para os amigos, para as outras pessoas, quer parar naquilo que ela está fazendo, então acho que é hora, ó, de parar e não fazer mais isso. Chega, né, de reparar e de criticar as pessoas. Eu preciso mudar meu hábito, preciso parar de julgar, parar de ver os erros e melhorar a minha vida, as minhas atitudes. Então, se você parou, se você pensou e tem alguma coisa que você está fazendo que não está muito legal, que eu estou reparando nos meus amigos, estou rindo, estou falando, né, das atitudes das outras pessoas, então é hora, ó, de parar e mudar. Ter uma boa atitude, mudar o seu comportamento para ser, como eu disse, um exemplo, um bom exemplo positivo de coisas que são boas, de coisas que são agradáveis. Então, depois a gente ouvir essa história, de ouvir essa parábola que Jesus contou, é muito importante a gente agora orar e pedir para Deus nos ajudar a ser um bom exemplo, a ter boas atitudes e não criticar mais nossos amigos e as pessoas que são próximas da gente. Vamos orar então? Feche os seus olhos e ora junto comigo. Deus, obrigado por este dia. Obrigado pelos ensinamentos que estão na Bíblia. Hoje te pedimos que o Senhor nos ajude a não criticar as pessoas, a não ficar reparando naquilo que eles fazem, mas que eu possa ser um exemplo, que as minhas atitudes possam ser boas, possam ser agradáveis e positivas, que eu não prejudique ninguém com aquilo que eu falo, com aquilo que eu julgo, que eu possa melhorar meu comportamento e minhas ações, que eu possa sempre pensar e refletir naquilo que eu faço. Me ajuda, Deus, a ter um bom comportamento, a ter boas atitudes. E que eu não faça mais, ó Deus, a crítica, que eu não olhe mais para as pessoas dessa forma. É isso que eu te peço hoje, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Então, hoje na história,
Nós aprendemos a não criticar e nós oramos agora pedindo a Deus por isso. Então, que nessa semana, na sua casa, na sua família, você possa refletir e não ficar mais reparando, não criticando as pessoas, tá bom? Esse foi o nosso Aliança Kids de hoje. Semana que vem nós temos mais um aprendizado, tá bom? Mais uma lição, mais um estudo da Bíblia, que é muito bom para as nossas vidas, tá bom? Então, semana que vem, espero você aqui para o próximo Aliança Kids, tá bom? Tchau, tchau!